Centrão se alimenta do sistema que os extremistas estão se propondo a destruir. É muito contraintuitivo eles embarcarem numa coisa assim. A minha pergunta para vocês é a seguinte: será que, como a gente já viu em outros momentos da história e das negociações políticas, o PL, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, não apresentou uma coisa tão extrema, tão absurda, tão inaceitável, para que a gente só discuta o absurdo e o menos absurdo, mas ainda muito ruim, passe? Será que esse projeto de lei cuja minuta circulou ontem é para nos distrair? Eu acho que é para sinalizar para o Jair Bolsonaro que ele ainda tem amigos. Tá. Há uma disputa pelo espólio de Jair Bolsonaro e há relatos que Jair Bolsonaro está testando para ver quem são seus amigos ou não. E ele está desconfiado. E há muitos relatos desse traço de personalidade de Jair Bolsonaro. Um cara desconfiado, não confia em ninguém para além da família. Então, acho provável que haja uma sinalização do PL para Jair Bolsonaro, estamos com você. Haja uma sinalização do PL para os eleitores fiéis do bolsonarismo, que serão disputados principalmente nas campanhas para os cargos legislativos. Os seguidores mais fiéis de Jair Bolsonaro vão eleger muitos deputados. E muitos deputados querem manter esses votos com eles. Nós devemos começar a ver uma separação entre as pessoas que querem o voto do legislativo, que podem ser eleitos com uma fração pequena dos votos dos seus estados, e quem precisa apelar para um público maior. A liderança do PL, o deputado Sóstenes Cavalcante, está pensando no futuro do seu partido e daquela bancada. Olha, para eles é muito vantajoso sinalizar fidelidade canina a Jair Bolsonaro, porque um dos traços dos políticos, e talvez que explique esse frequente embarque em golpes que acabam no futuro se voltando contra eles, é um pensamento de curto prazo. Eles estão pensando na próxima eleição, estão pensando na vantagem desse arranjo nesse momento. Se esse arranjo me parece melhor do que o governo do Lula, vamos embarcar aqui, depois a gente vê. E me parece que, para uma porção significativa do PL, o depois a gente vê tem trazido dividendos eleitorais. Enquanto a população brasileira não sinalizar para essas pessoas que esse tipo de postura não traz dividendos eleitorais, nós vamos ter políticos embarcando nessa. Mas os profissionais, o Centrão, vão cobrar muito mais caro para embarcar nessa. É muito difícil ver o Centrão embarcando numa canoa que claramente não vai navegar para muito longe, porque o STF não vai chancelar esse tipo de coisa. Mas aí eu vou te fazer mais uma provocação, porque antes de devolver para a professora Adriana com alguma outra pergunta, mas tem uma coisa que eu acho que o que também está se dividindo mais claramente, além desse pedaço da política que quer só o legislativo e a outra que quer o executivo, que são as direitas estão se separando, né? Pelo menos eu tô com essa impressão. Por que eu digo isso? Porque hoje mesmo eu vi na coluna do nosso colega Valdo Cruz, do G1, ele entrevistou o Renan e o Otto Alencar. O Renan é do MDB, o Otto Alencar do PSD. Embora o Kassab esteja coladinho no Tarcísio aqui, já tenha recebido medalha de honra do Bolsonaro, vira e mexe, senta no colo do bolsonarismo para usufruir, né, ele próprio dessa vantagem, o PSD tem um corpo um pouco maior que não é bolsonarista de saída. Sim. E o MDB e o PSD no Senado estão sinalizando claramente que não vai nem pautar a anistia que não seja o projeto do Alcolumbre, que é uma alternativa à anistia light, segundo o Eduardo Bolsonaro.
Então, tem um centrão mais tradicional, que me parece que está ainda resistente a esses arroubos. Agora, tem um centrão que é ali PP, principalmente, e União Brasil, que inclusive estão coligados? Federados, né? Outro termo. Federados. E que me parece. E olha como está dividido, porque o Alcolumbre é a União Brasil, mas o PP do Arthur Lira e do Ciro Nogueira é bolsonarista. Então, eu acho que vai ter um redesenho, mesmo dentro do centrão. Você não acha que isso pode ter uma divisão ali? Acho que já está ocorrendo. O Ciro Nogueira dá uma entrevista hoje para a Folha falando que espera que o Bolsonaro endosse o Tarcísio em janeiro. Ele não está abraçado com o Bolsonaro porque deve até o fim. Ele está... acho injusto, mas acho que o Bolsonaro tem que considerar o Tarcísio, lança o Tarcísio logo, porque ele acredita que o Tarcísio seria imbatível. Nós veremos um nascimento dos pragmáticos. Acho que é uma cobrança muito justa a se fazer à direita brasileira, que vocês não querem ganhar a eleição? Vocês não estão preocupados com a eleição? Vocês vão ficar com esse papo de anistia? Até que ponto? Até que momento? Em que momento vocês vão falar, olha, Bolsonaro, te amo, mas sinto muito, você está preso, a gente tem uma eleição para ganhar, vamos seguir o jogo. O profissionalismo, entre muitas aspas, do Centrão irá forçá-los a isso, principalmente se a perspectiva eleitoral do Lula não for muito boa. O Ciro Nogueira aposta que se o Tarcísio for anunciado candidato, o Lula nem concorre. Eu não acho que isso seja verdade, mas acho que uma eleição em que Lula se apresente com a popularidade relativamente baixa, a gente fala sempre da popularidade do Lula em termos relativos, porque o Lula, de forma geral, é um político muito popular. Mas se ele se apresenta com uma popularidade relativamente baixa, acho que o olho dos profissionais do Centrão irá brilhar. E aí nós veremos uma divisão que não será 50-50, será 95-5 entre os pragmáticos, no 95, e os fiéis ao Bolsonaro, que serão 5. Eu não consigo ver muita gente abraçada ao Bolsonaro entre esses grandes políticos do Centrão até o dia da eleição ou até sei lá que ponto. Eu acho que a gente vai ver essa divisão muito rapidamente acontecer, uma vez que fique claro que um projeto de anistia mais robusto como esse pretendido pelo Sóstenes Cavalcanti não irá prosperar. Mas, Magno, desculpa, Flá, só antes da gente mudar de assunto para chamar a professora de novo, essa ideia de que vai ficar 95-5... ela me parece tão distante, exatamente por isso que a Flávia estava falando, né? O Kassab teve várias oportunidades de falar ali contra a anistia, ou de pelo menos fazer uma ponderação de, talvez, para quem estava envolvido no 8 de janeiro, né? Ontem a gente discutiu isso bastante aqui, a respeito até da criação de um novo tipo penal, não é o momento exato para fazer isso, mas há até uma interpretação de que são 2 crimes diferentes. Agora, não veio, né, de nenhuma parte da direita esse contraponto, a não ser do Eduardo Leite, que chegou a falar sobre isso, mas os candidatos da direita, os grandes nomes da centro-direita ou ali do centrão, por enquanto nenhum deles rejeitou essa ideia e falou, não, eu não vou, eu não quero, que eu acho que tem muito a ver com isso dos parlamentares que você mencionou, né, que se elegem com poucos votos, mas... eu não sei, eu custo a crer que a gente vai chegar nesse 95-5 aí que você está falando. Você tem... Por que você acha que isso vai acontecer agora? Eu acho que está cedo para alguém se colocar na linha de tiro dos bolsonaristas tão gratuitamente, faltando mais de um ano para a eleição. As melhores hipóteses do porquê o Tarcísio está fazendo isso tudo agora, esse trabalho pela anistia, apontam que ele tem medo de ser cortado pela direita numa eventual candidatura à presidência. Eu não acho que seja exatamente um temor de ser cortado pela direita,
porque não acho que o Bolsonaro irá indicar um candidato para concorrer contra o Tarcísio. Eu acho que é só uma tentativa dele diminuir as críticas e os problemas que tem dentro da própria coalizão de direita dele. Então, acho que a gente está... não é uma questão de profissionalismo, de pragmatismo ou não, em termos ideológicos, em termos políticos. Acho que é só uma questão do timing. Eles estão esperando chegar um pouco mais próximo da eleição, porque por enquanto ainda faz sentido fazer toda essa performance da anistia, do Bolsonaro. Tudo isso ainda traz benefícios políticos para eles, mesmo que esses benefícios nesse momento sejam apenas não serem criticados na internet, não terem problemas com a sua própria coalizão, seja nas assembleias legislativas, no caso dos governadores, ou nas chapas que eles estão tentando montar, mas vai chegar um momento em que Bolsonaro será claramente carta fora do baralho e que quem quiser concorrer para a presidência da República terá que dizer: olha, gente, golpe de Estado é errado. O STF julgou que golpe de Estado, que houve uma tentativa de golpe de Estado e golpe de Estado é errado. Senão, eles vão perder a eleição. Quem abraçar a tentativa de golpe de Estado como uma opção legítima e tentar um cargo majoritário, na maioria dos estados brasileiros, se não em todos, vai ter muita dificuldade de ser eleito. Então, acho que uma vez que as coisas... Eu sou um otimista, Luísa, admito, mas acho que uma vez que o processo eleitoral comece de fato, a gente vai começar a ver um pouco mais de pragmatismo no Centrão, mesmo que seja um pragmatismo relutante, mesmo que seja um pragmatismo que ainda homenageie o Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, mas acho que as prioridades vão ser mais bem ordenadas pelos profissionais da política. O fato é que nós sempre vivemos surtos autoritários. Historicamente, dar golpe no Brasil é um negócio de menor risco que você pode tentar, né? À medida em que houve um processo de erosão democrática no Brasil, esse processo foi acompanhado de uma maior politização das Forças Armadas. Não havia politização das Forças Armadas? O que eu tenho certeza é que os altos comandos não aceitaram uma intervenção militar. Nós nunca tivemos dúvidas em não sair da legalidade. Não há dúvidas. De um ponto de vista histórico, o que está em julgamento no Supremo é o velho viés antidemocrático das Forças Armadas brasileiras.